Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Essa é a voz do discípulo e o meu nome é Denilson de Jesus. Hoje eu quero convidar vocês ao capítulo 4 de Gênesis, o versículo de 1 a 7. A história de dois irmãos, duas ofertas, dois destinos. O que fez Deus aceitar a oferta de um e rejeitar a oferta do outro? Você acha que Deus foi injusto? Essa é a história de Caim e Abel, uma história muito conhecida. Convido vocês a ler o capítulo 4, o verso de 1 a 7. Só não vou ler aqui agora para não deixar o vídeo mais longo. Deus, ele olha o coração. Ele não olha apenas a oferta. Ele olha o coração de quem traz a oferta. Leia essa passagem, se você não leu ainda, é muito rica. Eu vou pegar alguns trechos que a gente vai conversando e vai aprendendo na palavra de Deus. O problema nessa história não foi o tipo da oferta, mas o tipo de coração. Tanto Caim como Abel, eles trouxeram algo para Deus. Mas Deus não olhou apenas o que se entrega, mas como foi entregue. Em Hebreus, no capítulo 11, o verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus oferta superior à de Caim. Né? A gente percebe aí, quando a gente lê essa história, e aí a gente vê em Hebreus, essa passagem, que a oferta de Abel foi uma oferta de fé, de confiança, de gratidão. E Caim simplesmente ofereceu por obrigação, por vaidade. Para Caim era só algo ritual, era só um ritual, era só algo religioso. Por isso que o rosto de Caim foi transformado. Um coração que não aceita a correção. Agora, Deus faz uma pergunta para cada um de nós hoje. Você aceita a correção? Por que, meus irmãos e minhas irmãs? Quando Deus corrige, Ele está dando a oportunidade de eu e você, da gente se arrepender e mudar a direção. Compreende? É por isso que Ele nos corrige. Então, Deus fala, né? Se fizer o bem, será aceito. Deus fala isso para Caim. Ou seja, não é o fim da linha. É só o começo de uma transformação. Mas Caim escolheu o orgulho. Ele escolheu não se arrepender. Ele escolheu não viver a techuvá. E ali, né? Claro que já tinha tempo, mas Adão e Eva já tinham sido expulsos do jardim por desobediência, e Deus já tinha apresentado um plano maravilhoso que envolve Jesus Cristo, como único caminho para techuvá, para o retorno à intimidade com Deus. E aqui agora em Caim e Abel, a gente já vê a necessidade do arrependimento, a necessidade de mudança, né? Mas a gente vê Caim escolhendo o orgulho, né? O pecado já está à porta, mas cabe cada um de nós dominá-lo. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, só Jesus Cristo. Mas sabemos quando o pecado vem. Caim, ele sabia o que estava na mente dele. Ele tramou tudo aquilo contra o irmão dele e ele deixou o pecado dominá-lo. E você? O que você tem feito quando o pecado força a porta do seu coração? Deus está dizendo para Caim e para mim e para você hoje: o pecado quer te dominar, mas você e eu, nós podemos resistir. Caim simplesmente ignorou a voz de Deus. Mas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ouvir a voz do Senhor através
dessa história, através da atitude de Caim, podemos escolher fazer diferente do que ele fez. Assim como Deus, ele aceitou a fé de Abel, ele ainda hoje procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. Deus não está de olho na sua oferta, no seu dinheiro, no seu tempo. Deus não está de olho nisso. Jesus, ele é o Cordeiro perfeito, cuja oferta agradou plenamente o Pai. Então Jesus já fez todo o sacrifício. Ele é o Cordeiro perfeito. Entende? E por meio dele, nossas ofertas também são aceitas. Mas como é que é por meio dele? Por meio do amor, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque não é nosso mérito, mas é fé e obediência. Fé em Jesus, fé em Deus, obediência ao que Deus nos ensinou através do seu Filho amado. Pega essa chave, meus irmãos, que a gente não venha continuar vivendo como um Caim. Deus ainda observa nossos corações. E Ele se preocupa e Ele olha mais para o nosso coração do que para as nossas ações externas, para nossas obras. Deus está de olho no nosso coração. Não adianta, meus queridos, não adianta sacrifício, não adianta ir para a igreja, ministério, dinheiro, talento, não adianta. Se o coração está longe, nada disso adianta. Maior do que tudo é o amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de voltar com fé, com sinceridade e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Porque Deus está te dizendo hoje, se fizer o bem, aí sim você será aceito. Eu peço que vocês, nesse momento, ore comigo. Vamos orar juntos. Repita comigo. Senhor Deus, tira de mim toda religiosidade, todo ritual vazio. Dai-me um coração sincero, Senhor, como um coração de Abel. Um coração que te honra com fé, com amor. Um coração que busca fazer o que Jesus Cristo nos ensinou. Oh, Senhor Deus, Espírito Santo, meu grande amigo, eu te peço que eu nunca endureça o meu coração como um Caim. Ajuda-nos a dominá-lo, a dominar o pecado que já está ali, nos atormentando. E que a gente possa ter forças em Cristo Jesus para dizer ao nosso pecado, não, eu escolho Deus, eu escolho Deus. E te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Essa foi a voz do discípulo. E se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém que também está lutando por dentro. A escolha entre Caim e Abel ainda está diante de nós todos os dias da nossa vida. Precisamos fazer uma escolha. Eu desejo, meus irmãos e minhas irmãs, que essa escolha sempre seja Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós.